Olá. Mais uma vez vamos torcer para a internet funcionar. Para que tudo dê certo. Simone, querida, que bom que você está aqui. Vamos esperar a Eliane chegar. Ei, Fernanda, querida. A Eliane aí chegando. Vamos chamar a Eliane para entrar. Sobre o assunto violência contra criança e adolescente. Olha ela aí! Tudo bem, Olá, gente. querida? Tudo ótimo. Que delícia, que bom bater esse papo depois de tantos anos, né, Eliane? Quantos anos? Eu ainda não Não usava os vamos... óculos. Não, não precisava dele. Pois é. Nenhuma das duas. Pois é, o tempo passa, os 40 chegam e meio-dia de 40 a gente passa a usar óculos, né? É meio-dia de 40 anos que passa a usar os óculos. Impressionante. Como é Tá que é? tudo bem com você? Tudo bem? Estamos Graças aqui. a Deus. Gente, para quem não me conhece, eu sou Juliana, sou psicóloga, pós-graduada em RH. E a Eliane Quaresma, uma pessoa simplesmente sensacional, que eu conheci através da televisão e de um interesse que eu tinha em fazer alguma coisa a mais no meu trabalho. Né? Como sempre, trabalhando, na época, eu trabalhava na DEMIG, era diretora executiva da DEMIG, e eu acreditava que a gente podia fazer alguma coisa a mais. E aí eu vi a Eliane um dia na televisão falando sobre a proteção para criança e adolescente. Eu falei assim, eu preciso conversar com ela. E no dia seguinte nós já estávamos em contato, já planejando algumas ações para o setor atacadista e distribuidor, né, fazendo com que os motoristas dos atacadistas fossem agentes da proteção dessas crianças. Né? Nós fizemos várias campanhas, fomos juntas para barreira de polícia algumas vezes, né? Em Fizemos algumas, campanha no SEASA. Hã? isso. Em algumas empresas, reuniões de empresários, reuniões de funcionários, e falamos, vamos lá conversar, vamos Ex dialogar, né? exatamente. Bom, e a Eliane Quaresma, ela é da Coordenadoria de Política para Criança e Adolescente, da SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Eu acho que antes da gente começar, eu queria contar um caso que para mim foi muito marcante do tamanho do problema que nós temos hoje. Uma vez eu tive acesso a uma informação que uma menina, era um casal, a esposa tinha sido abusada pelo pai, violentada pelo pai. Passou, ela casou, teve 3 filhos. Eu tive a informação logo depois que essa menina estava começando a ser abusada pelo avô, o mesmo abusador da mãe. E eu tive essa informação e já tendo muito contato com a Eliane, já tendo muito acesso a essas informações, à rede de proteção, ao que fazer, eu fiquei muito tocada e quase que peguei o problema como se fosse para mim. Nós conversamos, ela me indicou os caminhos, eu conversei com a avó do outro lado, né, que estava entendendo o problema, e eu, conversando muito, a gente descobriu que realmente o problema era um problema de violência contra essa menina. O nível já estava tão elevado que a mãe já fazia, já avaliava, examinava a menina de cima e embaixo para ver se o avô não tinha chegado às vias de fato com ela, né, de um abuso realmente mais grave. Aí perguntei para essa avó, eu preciso do endereço deste avô, preciso do endereço dessa família, que morava o avô com a filha que tinha sido abusada por ele e com essa neta. Eu pedi o telefone, pedi o endereço e passou um dia, ela não me deu, o segundo dia ela não me deu, o terceiro dia ela falou comigo assim, eu não vou te passar o endereço, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Isso eu fiquei tão chocada, porque de certa forma ela fez com que a criança, que na época tinha uns 5, 6 anos, se defendesse sozinha, por um medo, por uma vergonha social do que poderia acontecer.
Então, esse assunto, ainda mais nos tempos de pandemia, Eliane, eu queria que você falasse muito para a gente, assim, até quais são os tipos de violência, que simplesmente violência não é a violência física, tem outros tipos de violência, quais são esses tipos e o que está acontecendo nessa pandemia, por favor. Então, você traz um caso emblemático que ele traduz para a gente, né, algumas questões, principalmente do ciclo da violência. A gente tem muitos indicadores que o número de violência, né, a maior ocorrência da violência contra criança e adolescente é intrafamiliar, né? Então, é um desafio, né? É um desafio porque você traz um núcleo familiar para repensar as suas relações, né? A violência contra a criança, ela pode ter de várias formas, né? Ela não precisa ser só física. Então, você tem a violência psicológica, né? Você tem a negligência, o abandono, né? Quando você deixa de prover, né? Necessidades básicas para uma criança e adolescente, é um abandono, né? Quando você verifica que o cuidado necessário para o crescimento e desenvolvimento de uma criança não está acontecendo, é um tipo de violação e ele precisa ser cessado. E aí a gente pode ir para as outras violências mais graves, como o trabalho infantil, por exemplo, né? Quando a criança deixa de estar estudando, estar na formação e ela passa a ter uma atividade lucrativa para ser o provedor daquela família, onde ela deveria ser protegida, né? Quando a criança, por exemplo, ou adolescente, em trajetória de rua, onde ele devia estar, né, numa atividade de formação, no cuidado com a família, ele está em trajetória de rua, ele indo para as ruas, ele vai estar sujeito a vários tipos, né, de violações, desde o ambulante, né, o trabalho, desde ser cooptado para a exploração pelo tráfico, né? E temos outras, além, né, da questão do trabalho infantil muito grave, o número crescendo, a gente precisa ver, houve aí uma recuo nas políticas públicas de proteção da criança e adolescente, e a gente precisa estar voltando, né, a haver um investimento de grande porte. Não só eu estou falando de investimento financeiro, estou falando de políticas públicas de prevenção, de trabalho, de apoio às famílias para saírem desse ciclo de pobreza, de violação, que sozinhas elas não dão conta, muitas vezes nem identificam que aquilo ali é uma violação, né? Como é o caso de esse caso que você traz, onde você tem gerações, né? E esse fluxo não foi rompido. Temos também a violência sexual, que ela pode ser a violência, a exploração ou o abuso. A exploração, quando há uma troca em favor de um ato, né? E o abuso, que é o abuso sexual, né? O ato, não, tanto a violência, a exploração quanto o abuso, não se consuma só com o ato, né? Então, através da internet, sites pornô, fotografias para exposição, isso é uma violência sexual, né? Então, assim, só para a gente trazer alguns exemplos, e quando eu trago para você a questão, né, para a gente conversar um pouco de que é nas relações familiares que a violência ocorre contra a criança e adolescente, porque ela ocorre com quem a criança tem relações de, né, rotina, Confiança, né? de confiança, que constrói uma confiança. Então, não pode ser no núcleo familiar em casa, mas pode ser com um vizinho, um tio, um avô, né? Enfim, não, que acontece, então, com o isolamento social provocado pela pandemia? Então,
há registro de um aumento dessa violação. Porque estamos todos, né, agora, né, sem sair de casa, né? Então, aquele momento que a criança poderia ir a uma escola, uma atividade contraturno, ela não vai ter. Então, você não vai ter esse outro olhar de acompanhamento também, né, para estar fazendo com que se encaminhe, caso verifique algum ato, algum sinal de que há algo errado com essa criança, com esse adolescente, e aí sem querer banalizar, mas a criança ela brinca, ela participa de atividades, é alegre. É isso que você espera num desenvolvimento saudável. Se há um rompimento aí, se há um comportamento diferente, aí você tem que aproximar o olhar. O que está acontecendo, né, na vida dessa criança, na trajetória dela para casa, né? E com as questões intrafamiliares, porque aí a violência, não só a violência contra a criança e adolescente, mas você tem a violência doméstica que ela se agrava. Já havia, né, já há registro de violência doméstica entre, né, o casal, os responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente, e com, né, o confinamento social também tende a se agravar, né? Então é importante que a gente verificando, e aí a proteção da criança e adolescente, ela não depende da mãe, do pai, do vizinho querer fazer a denúncia. Todo cidadão tem a responsabilidade, né? Todos nós. Então, assim, quando é um adulto, quando é com a mulher, com o homem, aí para ele ir até a delegacia e fazer a ocorrência, parte de uma maturidade, de um conhecimento, de um desejo. Com criança e adolescente, não, né? Somos responsáveis, todos nós que, em um momento ou outro, né, presenciarmos ou verificarmos algum indício, aí a gente precisa procurar, né, os canais competentes. O Conselho Tutelar, o Ministério Público, os Conselhos de Direito, enfim, a rede de proteção da criança que tiver naquela território, naquele município, naquele bairro, tentar. E tem também o Disque 100, né, que é um canal de denúncia em que pode fazer de forma sigilosa. Então, assim, tem várias formas, né, de se trabalhar para se romper essa violação de direitos. Eu acho que é um. Tem alguns sinais que a gente pode perceber que essa criança está sendo violentada? Assim, existe uma estatística de quais são os sinais mais visíveis que uma pessoa que não seja um familiar, né, que não seja um violentador, que a gente pode entender que isso não é um pedido de socorro, porque eu não sei se chegaria nesse nível, mas assim, o nível que a criança está tão violentada, ela está tão né, fora do eixo, que a gente possa entender isso? Tem algum sinal? Existem alguns sinais? Assim, a gente não pode, assim, de uma certa forma, banalizar, né? Cada caso é um caso, né? De Sim. certa forma. Então, mas aquele desinteresse em atividades normais, né? De brincadeira, aquela dificuldade de dormir, de ficar sozinho, aquela reação com determinada pessoa de não querer ficar no mesmo ambiente, é, alguns sinais em que a criança possa apresentar, alguns sinais também, né, físico. Aparece muitos hematomas, ou um ou outro, a criança sempre tem uma justificativa, chega na escola com alguns sinais e dizendo que caiu, ela cai muito, né? Então, assim, o cair muito é abrir aí o leque para uma investigação do que acontece, né? Então, assim, tem o mais corriqueiro é isso. É uma criança alegre, que brinca, que participa de atividades, que, que ela interage com outras crianças, ela interage com a sua família, na escola. Não é? O que está acontecendo? Né? E
nós somos formadores, né, de crianças, os responsáveis. É importante conversar sobre o corpo, sobre o desenvolvimento do corpo e de brincadeiras, né? Onde se toca, onde não se toca. Não tenhamos dificuldade de dialogar com a criança sobre isso. E a criança, ela, assim, o desenvolvimento dela leva de tal forma que ela vai fazer perguntas e a gente não fugir do tema e falar sempre a verdade. Eu acho que, assim, é um pouco essa dinâmica de relacionamentos aí que faz com que a gente cumpra esse papel de formador desse ser humano, né? E até de autodefesa, um pouco A nesse criança, ela sentido. chega a ser ameaçada, não chega? Assim, com relação, né, à questão da violência sexual, ela acaba sendo refém, né? Então, muitas das vezes há uma troca, e aí diz, olha, se você contar, eu vou, né, eu vou agredir, eu vou matar os seus pais. Eles não vão acreditar em você, vou dizer que você é mentirosa, que você mente, né? Então, assim, ela fica refém de um diálogo de um adulto, na maioria das vezes, né, que tem algumas informações, pela proximidade, tem algumas informações e pode, né, utilizar disso para manipular. Você sabe que ontem a gente conversou sobre a violência contra a pessoa idosa. E aí eu fico imaginando, né, a situação do Estado, né, o que o Estado pode fazer de ações para proteger essas pessoas mais vulneráveis. E eu fiquei imaginando o seguinte: a gente não pode deixar simplesmente na mão do Estado. E eu acho que foi isso que me fez pensar anos atrás, quando nós nos conhecemos, porque a sociedade realmente tem que meter a colher, sim, na questão do idoso, na questão da criança, do adolescente, da mulher, sim, porque o Estado simplesmente ele consegue fazer nada sozinho. Não, é constitucional, né? É dever de todo cidadão né? Resguardar o direito da criança e adolescente. Então, assim, a gente tem, né, leis, a gente tem toda uma legislação, um marco legal que nos orienta. O problema, quando você fala qual que é o papel do Estado, né? É dar conhecimento, dar visibilidade desses direitos. E aí eu vou estar dizendo mais da área da criança e adolescente, né? Desses direitos, da forma de proteção e da forma de acompanhar e ter os canais aí de denúncia. Agora, uma ação nossa que é necessário que a gente faça e com a ajuda, né, lógico, da comunidade, e aí comunidade como um todo, campanhas, né, campanhas dizendo disso, colocando o tema no debate, para que as pessoas possam conhecer. Eu lembro de um caso que a gente estava dialogando, a gente estava numa empresa, numa transportadora, e um motorista, né, ele falou para a gente assim, olha, eu achava que quando eu ficava com dó daquela menina na BR, que no momento em que, né, eu estava pagando para ela, eu estava, de certa forma, contribuindo com a questão financeira da casa. Eu não tinha, né, esse conhecimento desse tamanho, isso para gente. E ele falou assim, eu vou ter coragem de falar e de trazer esse debate aqui no grupo. Isso entre nós, para a gente, é uma coisa muito de rotina e de falta desse esclarecimento, do tamanho prejuízo que eu estou trazendo. Então, assim, só para a gente exemplificar, não estou justificando o ato dele, né? Ele cometeu um crime. Eu estou dizendo da importância de você dialogar e de quebrar paradigmas e de ter a coragem de enfrentar, né, esse diálogo dizendo é violência, é crime e precisa ser quebrado. Então, Eu lembro que quando a gente fez aquele trabalho com os atacadistas, foi muito interessante porque, inclusive, eu abri o meu olhar, porque a gente às vezes passa
por algumas situações e por uma circunstância, e você não percebe o que realmente está acontecendo. Eu acho que eu tirei um pouco as minhas lentes cor-de-rosa da vida, nesse aspecto da violência contra a criança, e quando você passa no posto de gasolina, você vê umas crianças correndo, pulando, e naquele trabalho que a gente fez, né, com os motoristas, alguns comentaram, né, que já tinham conhecimento, já tinham esclarecimento, que falavam que, inclusive, quando o pai às vezes oferecia a criança para o abuso, ele oferecia não por dinheiro. Eu lembro de uma coisa que eu fiquei muito impressionada. E não por um prato de comida, e sim pelo resto do prato da comida. Então, a que ponto isso chega, né, o valor que essas crianças têm e como é que... Né, eu acho que tem que esclarecer, tem que informar, tem que falar que é proibido, que isso É crime, né? É isso é crime. crime. É crime. Mas também, assim, e aí tem aquele outro lado, né, das políticas públicas se organizarem, né, e aí nas três esferas, e ter cofinanciamento. Então, é necessário que no município exista essa rede de proteção, nos municípios, que é de responsabilidade da execução do município com o cofinanciamento do Estado e do governo federal. Mas se eu também não tenho uma rede de proteção, o Conselho de Direitos, o Conselho Tutelar, quem aplica as medidas de proteção, o Sistema Único de Assistência Social implantado, o Sistema Único de Saúde, a escola, esses três pilares básicos, se eu não tenho no município, então fica praticamente muito difícil, até impossível, de você conseguir romper esse ciclo de violência, de pobreza que muitas vezes acontece. Então, é muito importante que nós, operadores aí, tenhamos isso muito claro e que a gente consiga fazer com que, né, pelo menos essa rede de proteção, ela se instale, ela seja qualificada para fazer o atendimento. Por exemplo, agora na pandemia, né, com esse isolamento social, aquele primeiro momento foi aquela loucura, todo mundo, vamos nos proteger desse vírus que chegou aí, ficou todo mundo em casa. Nós soltamos orientações para que os conselhos tutelares, conselho de direito, principalmente o conselho tutelar, se organizasse para esse atendimento, lógico, com toda a proteção da sua saúde, mas fazendo plantões, né, não presencial, organizando, não deixando de ficar atento exatamente o que o isolamento pode provocar, fazendo plantões não presencial, fazendo uma escala de revezamento entre os colegas para que não fossem tão expostos, né, ao vírus, e divulgar-se para a comunidade que eles estavam atentos, que estavam, né, e estamos nos organizando nesse teletrabalho, utilizando aí as redes sociais, toda essa mídia que a gente está organizando. Então, nós tivemos esse primeiro momento do susto, nos organizamos aí de teletrabalho, de certa forma, presencial e não presencial. Agora é o momento de ver como é que o município está, como que ele se organizou, o que precisa, quais são as violações que a gente não conseguiu atacar ou resolver até esse momento e de que forma poderíamos fazer, né? Então, assim, é importante também a gente orientar, né? Dizer, olha, estamos aqui, a gente pode contribuir, né, nessa organização desse momento. É importante também a gente pensar na organização da família, que a família pense numa rotina, né? Ela tem uma rotina diferente. Aliás, todos nós temos um fazer, um viver diferente, né? Isso precisa haver uma organização dessa rotina, uma orientação dessa rotina dentro de casa, né? Então, assim, isso também, né? Uma agenda de atividades, né? As atividades que tem que fazer de formação das escolas,
mas também uma atividade que a família participe, é um momento também, né, de estreitar esses laços familiares. E que os nossos serviços na ponta de apoio às famílias tenham essa compreensão, né, da necessidade de fazer chegar às famílias, às comunidades, por internet, pelo celular, né? Vai dizer, tem locais que não chega internet, celular, mas o que é possível chegar lá de informação, qual que é o meio? É o rádio, né? É um boletim, enfim, é necessário que a gente Tem agora jeito, né? Tem tem jeito. jeito, tem jeito. E que planeje, pense nesse jeito, pensando nas dificuldades, nas especificidades de cada local. É quando a gente pensa que a gente tem que pensar no Minas Gerais com 853 municípios e cada um muito diverso, com realidade diversa, mas que está em isolamento, né, provocado pelo isolamento social, e que precisa ser orientado. E que Vocês esse fizeram isolamento alguma cartilha? Vocês fizeram alguma cartilha para esse momento momento da pandemia? fizemos por meio eletrônico, a gente fez, né, de várias formas para chegar. Então, a gente tem uma orientação à rede, a gente tem uma orientação às famílias, fez uma orientação aos conselhos tutelares nesse primeiro momento. E fizemos, né, pautamos algumas lives aí com relação ao combate ao abuso e exploração sexual, marcamos o 18 de maio. O mês de junho tem uma grande rede de parceiros também fazendo lives e trazendo, né, a Tony, trazendo a discussão com relação ao trabalho infantil, do agravamento e da necessidade da gente fazer e como fazer. Tem acontecido alguns momentos de formação. E normalmente são lives que ficam gravadas no YouTube, que pode chegar e pode ser acessado posteriormente. Você tem alguma estatística do que acontece mais com as crianças e com adolescentes? Porque hoje eu descobri que hoje tem uma violência chamada violência auto-infligida dos adolescentes. Sim. E que tem aumentado bastante nesse momento da pandemia. Que eles já Eu já tinha vinham. escutado falar, mas eu não sabia que isso era uma questão que estava sendo monitorada e que tinha, inclusive, aumentado nesse momento. Sim. Mesmo antes da pandemia, né, já surgiram essa violência autoinfligida, muito relacionada com uma depressão, e já vinha sendo discutido as formas que era necessário trabalhar, fazer esse trabalho. Normalmente acontece com adolescente, não com a criança muito pequena. E agora sim, né, toda violação que antes a gente tinha mapeado e vinha trabalhando, com o isolamento, também a tendência, né? Você não tem pesquisas ainda com relação ao isolamento social, é tudo muito recente. O que a gente tem é alguns relatos, né? E avaliando aí se já existia, né? Quando, antes desse isolamento, antes da criança e do adolescente ficar só em casa, né? Imagina que nesse momento a tendência é se agravar. Mas nós podemos mudar essa realidade. Nessa realidade de isolamento, é possível dialogar sobre isso. É possível encaminhar para os atendimentos, uma série de atendimentos online que tem aí, que foram criados, inclusive gratuitos, né? Tem alguns sites, o governo federal divulgou recentemente. Então, o que não pode, Juliana, é deixar de dialogar, de falar sobre isso, e de que existe, e que não deixou de existir por causa do isolamento, porque ele agravou. Ele agravou. E o mais Porque com a pandemia, né, aumenta esse intenso convívio familiar, uma sobrecarga das tarefas domésticas, inclusive do estresse, né? O trabalho em casa, né? Os home offices. Outro dia eu fazendo uma live com o Marco Bicchini, né? Que é da comunicação, ele falando assim, Juliana, não é home office, é hell office. Porque realmente, né? A casa virou uma loucura. Porque na sala tem 2 trabalhando no escritório, 2 crianças tendo aula online, mais o serviço da casa, o almoço, o funcionário que é idosa não pode vir.
né? Então, e a falta, às vezes, do emprego e da renda, e essas violências, realmente, a tendência é se agravar. Agora, tem uma outra coisa, que é um dado também que eu andei pesquisando, que apenas 10% dos casos são denunciados. É isso mesmo? Eu não tenho certeza da estatística, mas sim, o número é pequeno, ainda é pequeno. Por isso que temos que investir. Quando a gente investe em campanha, esse número sobe. Por quê? Você sensibiliza, você consegue dizer, é crime, é possível romper, é possível fazer algo para que isso não aconteça, né? Então, qual que é o nosso maior forma de ação? É o que a gente está fazendo aqui agora. É fazer chegar nas pessoas, é dialogar, é pôr em campanha, dizendo, nesse momento agora, né, o que a gente tem são as mídias sociais, então, muitas vezes fala, nossa, eu estou cansada de live, mas não tem problema. Porque a live, às vezes, você pode assistir, o outro não pode, o outro pode, e é uma forma da informação chegar, né? E da mesma forma que você fala que esse vírus tão fatal, mas a violência também é fatal, que o A jovem morre, violência. morre. Então, há uma fatalidade aí que a gente tem que conversar sobre ela. E é simples, a denúncia nos canais competentes e fazer com que, né, os atores, né, que devem investigar e cessar essa violação, também isso funcione. Então, e vamos conseguir trazendo diálogo, chamando a comunidade, esclarecendo as famílias. Antes a gente estava com um grande aliado, que era a Hum. educação. Uhum. A educação não tem o presencial, mas ela tem o não presencial, que ela deve continuar dialogando, se importando e acompanhando, né, a criança e o adolescente. Eu fico vendo assim, é isso que mais me toca, né? Porque eu andei falando sobre e-commerce, sobre comunicação, sobre negociação, sobre logística, sobre questões tributárias. Mas eu conversando outro dia com uma prima, inclusive que está aí no nosso bate-papo, uma coisa me chamava muita atenção, a violência em relação à mulher, né? Das formas de violência, dos números que tinham aumentado bastante em relação à mulher. E nessa conversa que nós tivemos, nessa live, essa coisa de, quero assistir, não quero assistir, estou cansado. Alguém assistiu e me mandou um WhatsApp na sequência. Tem uma situação, e não era em relação à mulher, era em relação a uma criança. E eu gostaria de saber como fazer. Então, eu acho que é isso, eu acho que é o nosso dever, e eu sinto isso, que eu tenho essa. E, ela fala, né, que eu sou uma pessoa inquieta. Eu tenho uma inquietude, Que porque tem bom coisas que eu sei que eu posso fazer, por que, que eu não vou fazer? Eu já fiz live na minha vida? Não, nunca. Sei fazer? Não. Sou da comunicação? Não. Mas tenho uma grande vontade de fazer com que algumas coisas cheguem a mais pessoas. Essa é a vontade que eu tenho. E aí, nós chegamos nesse trio, né? Idoso, criança, adolescente, e amanhã a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Então é isso, essa multiplicidade de informação, nós precisamos falar. Ainda mais em relação à criança. Quando eu tive esse caso, eu percebi claramente que a sociedade não, os familiares, que são 90% dos causadores dessas violências, tentam encobrir os fatos, fingir que eles não estão acontecendo. E é nosso dever, enquanto sociedade, chegar e falar: está errado, nós vamos tomar uma atitude. nós Tá, vamos podemos supor. tomar uma atitude protegendo vocês, mas principalmente protegendo a criança e adolescente primeiro. A criança, porque ela não pode se proteger sozinha. Imagina uma criança de 4, 5 anos tendo que se defender de um adulto. E Não ela existe. tenta, e ela E ela, tenta, ela tenta, ela tenta. Nesse caso, ela tentou muito, ela né? tenta, e ela tenta porque a incomoda e ela, de certa forma, ou num gesto, ou num diálogo, ela fala, só que o adulto está acostumado a ignorar, né? Ou
não dá conta de uma determinada situação, não traz para o diálogo, não traz para a conversa. É preferível você deixar de lado, né? Eu acho que você é uma pessoa extremamente calma, Eliane. Te juro, do meu fundo do meu coração. Você é uma pessoa extremamente equilibrada. Que as conversas que nós já tivemos e os casos que você já me contou, eu não tenho muita capacidade de compreender tamanha maldade com uma criança. Então, assim, esse trabalho que você tem feito é maravilhoso, mas eu vejo o peso que o Estado tem. É um peso, ele é muito pesado, ele não é muito ágil, né? Eu fico muito feliz de conseguir chegar a você, conseguir chegar, né, às outras pessoas, né? Mas porque eu busquei essa informação. Agora tem gente que não sabe como é que começa, não consegue perceber, não consegue enxergar, não sabe como é que começa. Então, primeiro, você falou do Disque 100, né? Tem o 180. Da mulher, no caso do idoso, da mulher, tem canais, né, para além do 100. O que mais para criança? Polícia, né? 190. Você tem a Polícia Civil, as delegacias da Polícia Civil, tem delegacia especializada da criança e adolescente. A gente não tem todo o estado, mas temos, né? Tem as delegacias especializadas. Então, é buscar polícia militar, polícia civil, o conselho tutelar, Ministério Público, você tem o Ministério Público especializado na área da infância, né? Então, Tá, assim, agora, tem uma. agora me diga o seguinte, tá? Sem querer interromper, mas a gente interrompendo porque eu acho que isso é importante. Denunciei uma situação de um abuso, de uma negligência em relação a uma criança. Ok. Quais são o que vai acontecer a partir dessa minha denúncia? É moroso? Olha, se há um flagrante, a violência ela é cessada imediatamente, que aí há um afastamento. Não é flagrante, vai passar por um processo de investigação, né? E aí esse processo investigativo tem desde a coleta da prova, se houve uma prova, desde a coleta, né? A gente fala do atendimento humanizado da vítima, que é desde aquela primeira escuta, escuta com o profissional, né? E aí tem uma orientação aos profissionais, quer seja da assistência, da saúde, onde essa criança vai chegar, ou esse adolescente, e houve uma violência sexual, né, especificamente, o primeiro cuidado, a primeira porta de entrada é a saúde. Então, mesmo com o flagrante, o primeiro cuidado é o cuidado da saúde da criança. Então, houve aquele cuidado, a partir daí, chegou na saúde, vai haver, né, a coleta da prova, que vai ter, tem todo um processo aí que chamamos de cadeia de custódia, de coleta e guarda para chegar no ML para fazer o estudo, e a delegacia civil vai abrir o processo investigativo, aí vira processo, aí vai para o juizado. Eu estou falando assim um pouco a grosso modo, né? Uhum. É um caminho lento, é um caminho investigativo, mas nós não podemos deixar de persegui-lo, porque é esse caminho que vai cessar. Muitas vezes o violador é em gerações e Uhum. com das crianças. Se você não perseguir o processo, né, de que haja abra um processo, seja uma coisa processual, com medo de ser lento, que lá na ponta pode não dar em nada, a gente precisa quebrar isso. Porque Tá, então, senão vamos pensar aqui. Vamos sugerir que essa denúncia foi feita e a investigação, aí o serviço, é o serviço social que vai à casa dessa criança? Como é que funciona isso? a criança, quando houve A denúncia. houve a violência, houve flagrante. Aí saúde, os encaminhamentos. Não houve flagrante.
chegou. No órgão que ele chegar, pode ser na Polícia Civil, pode ser no Conselho Tutelar, no Ministério Público, no órgão que a denúncia chegar, é o caminho de apuração dessa denúncia. Bom, enquanto essa denúncia ocorre, ela tem que chegar ao Conselho Tutelar também, que vai ouvir a criança, os familiares e vai cuidar das medidas de proteção necessárias, né? Então, a criança e adolescente, ela precisa ser aplicada as medidas de proteção enquanto o processo corre, né? É um afastamento daquele núcleo familiar, é um afastamento do agressor daquele núcleo familiar. Então, tudo isso é estudado caso a caso. Essa família precisa, então, chegou no Conselho Tutelar, vai estudar o caso, quais são as medidas necessárias de proteção, quais aquelas complementares. É necessário o afastamento, é necessário um acompanhamento familiar para a família se dar conta de resolver as questões. Vamos encaminhar serviços de acompanhamento da família. Então, assim, o caso tem que ser lido, estudado com toda a complexidade que ele traz. E o primeiro ato é de proteger a criança ou adolescente, né? Porque deve haver, né? Eu fico imaginando que deve haver, por parte do abusador, né, do agressor, essa manutenção. A manutenção, né, da vida como está. Porque a partir do momento que tem essa denúncia, ele vai ser retirado, né? Algumas ações vão ser tomadas em relação a ele. E aí certamente deve haver uma ameaça à criança. Se você falar, você vai ver, né? Uhum. Mas existem hoje técnicas, né? A gente tem escuta especializada, tem uma legislação muito nova, mas estamos estudando aí. Tem o depoimento e tem escuta. Então, assim, estamos avançando nisso. Juliana, ainda não chegamos no ideal, que é aquela escuta através de um profissional, né, capacitado para ajudar a criança a falar, né, daquela agressão que ela sentiu. E que isso, né, seja, de uma certa forma, compunha um processo de cessação dessa violação, né? Então, tem uma discussão aí, através de uma legislação de, acho que é 2000 e... não vou lembrar agora, da escuta especializada, e que a gente tem, inclusive, um grupo estadual trabalhando nisso, para se criar um sistema estadual, fazendo a definição, o que é escuta, o que é depoimento, para que a criança dê conta de falar isso e que realmente isso nos auxilie, né, na cessação dessa violação. Então, assim, tem formas de falar, né? Mas não é mágico. Não é mágico ainda, né? Não funciona assim. Está em implantação. Mas onde essa criança chegar naquele primeiro atendimento lá, quer seja no Conselho Tutelar, no Ministério Público, cuidar para o afastamento do convívio dessa criança e com o agressor. E fazer uma avaliação do núcleo familiar, se tem outras crianças também, né? A rotina familiar é muito interessante. Isso, na hora que você vai fazer o estudo de caso, né? Isso aí você entende bem também, né? Também é da formação, de estudar ali, né? Essa árvore, né? Como é que se desenha na família, e as relações ali entre eles. Então, e quais horários essa criança tem que estar sozinha para acontecer uma coisa assim. Em que horários ela está, né? Quem está ficando com ela, né? Para que você tenha elementos para pensar aí. Então, o que é necessário fazer uma intervenção nessa família para cessar, né, a violência. Então, a gente parte muito de a gente orientar os nossos conselheiros tutelares, a rede de proteção da criança, de ter esse olhar mais
qualificado para o caso. Se eu Uhum. disser, não posso dizer para você, escrevi um manualzinho de atendimento a gente tem os fluxos, a gente sabe os caminhos, mas cada caso é um caso e ele precisa ser analisado ali como caso, né? Não podemos ter ideias e nem conceitos já prontos para você conseguir fazer Não é a... receita de bolo, não é receita de bolo, Não, né? não, Definitivamente não. definitivamente. O estado de Minas Gerais, nesse quesito, é um estado que investe bastante. Como é que está o estado de Minas Gerais? Ou existe algum outro estado que tem algumas, não sei, algumas ações diferenciadas? Tem algum país que seja referência na proteção à criança, né? Que vocês buscam, né, referência? A gente busca muito as publicações que o Unicef traz, que a Unicef tem, né? Tem pesquisas e traz, né? Tem o conhecimento de países, outros estados, enfim. A gente tem feito a leitura, estudo. A gente tem grupos nacionais que compõem vários estados, onde que a gente trabalha e lida com essa questão, né, das experiências. Minas Gerais a gente avançou muito, mas nós tivemos também, nos os últimos 5, 6 anos, tivemos aí problemas também financeiros, que é um problema do Brasil, de Uhum. um grande investimento nas políticas, né, de políticas básicas, né, uma redução em questão financeira, onde houve uma redução, e aí isso é Brasil, você vê a volta aí do trabalho infantil, isso da a população em situação de rua, isso é visível, né? As questões das violências intrafamiliares, muito em função, né? E aí, quando a gente vai fazer reflexão, você tem que pensar os três entes federados na responsabilização dessa organização. Então, se você, por uma questão financeira, você tem que optar o investimento nessa ou naquela área e redução em outra, você vai ter reflexo, né? Eu costumo dizer que a gente tem um marco legal, a gente tem marco legal, você tem legislação, você tem experiência, sabe como, né? Mas a gente precisa estar numa agenda de prioridade, a prioridade para as ações aí de combate às violações. A criança e adolescente, a gente costuma dizer que a gente tem algumas populações invisíveis, como a população em situação de rua. Você tem criança e adolescente em situação de rua também. Então, são os invisíveis, não estão nos cadastros. Eles não têm uma Não residência, passa pela estatística, né? Não entra na não, estatística. não entra. Mas eles estão duplamente, né? De não ter uma casa, uma moradia, educação. Então, uma série de violações quando está em situação de rua, né? Então, é importante a gente pensar em todos esses públicos e da necessidade de investimento nas políticas públicas básicas, e aí nas três esferas, na responsabilização dos três atores, né? E também não adianta a gente ficar, né, nessa discussão, porque fulano não investiu, ciclano não investiu por causa desse e daquele partido político. A gente não tem que ter um partido político. Você tem que ter uma política de defesa dos invisíveis, dos vulneráveis, né? Essa sempre foi a minha, né, a condução e a formação aí, ao longo desses 35 anos. Você é uma guerreira, Eliane. De Você é servidão uma público. guerreira por tudo que você faz, por tudo que você já fez, pela paixão que a gente vê naquilo que você coloca a mão, naquilo que você acredita, né? Que a gente tem falado muito, né? O seu propósito é muito claro e os resultados, né? A gente vê, eu já vi, né? Fruto de um trabalho seu. Eu fico muito feliz de nós
né? No estado de Minas Gerais temos uma pessoa como você para defender quem às vezes não é nem visto. Eu costumo dizer que é um trabalho gratificante, é uma bandeira, né? Mas também é porque tem uma rede, né? Você tem uma rede, você tem Só a gente não está sozinho, né? também, né? Sempre teve também uma equipe, pessoas ao longo dessa carreira que também são pessoas, né, extremamente dedicadas e que fazem a defesa aí da criança e adolescente. A gente tem aí exemplos desde pessoas que escreveram o ECA e que estão até hoje na militância. E isso dá um conforto, né? E orienta com que a gente busque fazer uma carreira assim, transparente e também dedicada, né, a, a uma causa, né? Não naquele sentido assistencialista, dedicado a uma causa, mas de buscar diretrizes, construir políticas, corrigir rumos. Se estamos no rumo errado, vamos corrigir, vamos ter, né, vamos estudar, especializar um pouco mais. Então, isso é para todo servidor, né? O servidor público que atende, né? Que é importante a gente ter essa visão, né? De estar sempre em formação, da humildade, de aprender, de corrigir rumos, de consertar, de planejar. Eu acho que isso é importante e até para todos os nossos colegas aí da Rede de Proteção da Criança, a gente organize, né, uma carreira pública com esse viés. Acho isso muito importante. Parabéns. Parabéns para você e para toda a equipe. A gente está começando já a chegar um pouquinho no final, porque o Instagram tem disso, né? Ele nos limita. Ele teoricamente nos limita, né? Que a gente pode começar tudo do mesmo instante que a gente terminar. Mas aonde que a gente consegue essas cartilhas que você, né, que o Estado promoveu para a questão da pandemia? Onde é que a gente pode ter acesso a essas informações? A essa cartilha, a outras informações? Tem algum Não, site? tem sim. Nós temos uma secretaria, Secretaria de Direitos Humanos, desenvolveu um sistema de monitoramento, né? E dentro do sistema de monitoramento, que é o CIMA, nós temos o CERDH, que é uma plataforma que tem todas as publicações. Então, tem por área temática. Você entrando na publicação lá do CERDH, É o quê? Serbh.com.br? Não. CERDH é ser S de sapo, E de elefante, R de rato, D de direito, H humano. Então, é Sim. cerdh.mp.gov.br. Então, entrando na plataforma do CERDH, você vai poder navegar e ver todas as publicações, não só da área da criança e do adolescente, você pode interagir, tem brincadeiras, você pode solicitar, né? Se você tem um texto interessante, uma publicação interessante na área de direitos humanos, quiser solicitar que ele seja divulgado na plataforma, tem também essa forma de interagir, né? Então, assim, toda essa publicação que a gente está conversando tem lá, né? Ótimo. Muito bom. Se Bom, tiver... me diga o seguinte, o que você deixa para a gente, sociedade, o que a gente pode fazer? O que você diria assim de uma, de uma palavra final para nós, pessoas normais, comuns da sociedade, que não somos de políticas públicas, não somos do governo? O que você diria? Qual é o nosso papel nesse momento? Né? E o que você diria para nós, pobres mortais, né, que estamos aí, estamos às vezes vendo e não estamos fazendo muita coisa? Então, é um pouco isso, né? Que é importante que a gente participe, né? Participe da vida da comunidade, das formas que conseguir fazer nesse momento de pandemia e verificando, né? E assistindo, né? Algum ato de violação.
não só da criança e do adolescente, mas, né, mas de todo esse público vulnerável, que não deixe de conversar, né? Não deixe de falar nos órgãos competentes. Se não quiser, pode fazer através do Disque 100, que vai fazer um encaminhamento para apuração. O mais importante é sejamos solidários, sejamos respeitosos nas relações e sejamos atenciosos com as crianças e adolescentes que são seres em desenvolvimento, que precisam muito da nossa contribuição para serem pessoas, né? Conseguirem construir um ser humano bacana, legal, precisa ter o ambiente e ter a contribuição de todos nós, né? E nesse momento aí é ficar em casa, usar máscara, momento de proteção mesmo, né? É necessário esse afastamento para cuidar da nossa saúde, mas também é um momento de cuidarmos da gente, das relações, né? Em casa também, né? Tá com... Então, é um pouco isso, né? Somos todos responsáveis e é importante a gente ter esse olhar, né, mais atencioso, não preconceituoso, um olhar de cuidado e que, se for necessário, acione sim o canal competente, né? Então, Querida, maravilha. Você é uma pessoa que eu adoro, admiro. Muito obrigada por esse papo e muito obrigada por satisfazer esse meu desejo de falar sobre esse assunto tão importante. Né? Amanhã nós teremos um assunto que vai ser violência contra a mulher. Vai ser com a desembargadora Alice Birchall. muito bacana. E aí, eu acho que é bem isso, né? A gente tem que ser solidário mesmo. É mesmo. Ô, Ju, e passando aí a pandemia, vamos lá, aquele café, né? Estou esperando aquele pão, sabe? Sei. Está marcado, viu, querida? E Está não só marcado. vamos manter o diálogo aqui, eu acho que isso é muito bacana. Tem mais duas áreas nossas, no direitos humanos, que eu acho que seria interessantíssimo você pautar, que é a população em situação de rua Sim. e a pessoa com deficiência. Acho. Você me passa depois os contatos que a gente vai continuar fazendo essa série, que o Pronto. papo é muito sério e a gente São precisa falar dele. Não dá papos, para fingir que ele não existe. não. Mas dá para a gente falar com leveza, né? Exato. Sempre trazendo a discussão, né? Então, Maravilha. Querida, Deus te abençoe. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho lindo que você eu faz. que agradeço e os Obrigada por provoco tudo. sempre para gente, tá bom? Tá bom. O vídeo vai ficar à disposição no meu Instagram e no meu IGTV e eu vou te passar também, tá, Eliane, para você disponibilizar. Bom, tem uma série de pessoas aí que vão acompanhando e comentando, achando interessante. Exatamente. A gente precisa falar disso. Muito. Vamos falar mais. Querida, muito obrigada. Boa noite para você. Que Boa Deus nos noite. proteja. Boa Obrigada, noite. querida. Beijo. Obrigada, gente. Até amanhã às 20 horas com Violência contra a Mulher. Um beijo para você. Boa noite.